Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer imenso poder estar aqui novamente no meu canal do YouTube e desta feita apresentar aos irmãos, os irmãos aí da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém e os irmãos aí da minha igreja também, Assembleia de Deus aqui no Jardim Madalena em Guarulhos. Queridos, eu quero apresentar a nossa nova lição de escola bíblica dominicais. Nós estudamos aí no terceiro trimestre deste ano sobre vencendo as aflições da vida, aonde a gente aprendeu, queridos, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós aprendemos com esta lição, vencendo as aflições da vida, que mesmo o crente passando por lutas, por dificuldade, por problemas, ele é possível ele continuar sendo fiel a Deus. A gente estudou a primeira lição falando sobre no mundo tereis aflições, onde Jesus ele falou para os seus discípulos que no mundo eles teriam aflições, né? Nosso Senhor Jesus deixou bem claro que nós iríamos passar por aflições. Infelizmente, queridos, não é esta mensagem que tem sido pregada nos dias atuais, mas o Senhor Jesus deixou bem claro que no mundo a gente teríamos aflições. E a segunda lição falou sobre a enfermidade na vida do crente. Existem pessoas que pensam que o crente é, ele não pode ficar doente. Existem pessoas que pensam que o crente ele não pode padecer necessidade, ou ele está livre disso. Não, querido. A doença é natural na vida do ser humano, seja ele crente ou descrente, seja ele servo de Deus ou não, a doença é natural na vida do ser humano. Nós somos crentes, iremos morar no céu, o nosso descanso é o céu, mas enquanto seres humanos nós estamos para passar, né, pela doença, pela enfermidade. A terceira lição falou sobre a morte para o verdadeiro cristão, né? Igual ao ser humano normal que ainda não tem Jesus, o crente ele morre também. A morte ela não avisa quando vem, né, irmãos? Então, e aí nós possamos estar cientes, né, disso. E a morte ela vem tanto para o crente como para o não crente. Na minha sala, onde eu dou aula na minha igreja, né, nos domingos. Eu até comentei com os irmãos acerca de um grande pregador da palavra de Deus, acerca de um grande homem de Deus que nós perdemos aqui no Brasil, naquele acidente da TAM, ali no aeroporto de Congonhas. Né, perdemos ali um dos maiores pregadores daquele tempo, né, o pastor Luiz Antônio, e ele estava naquele avião que sofreu aquele acidente e morreu, queridos. Ele era um homem de Deus. Muitos não entenderam isso. Muitos ficaram questionando. Mas aqui nós entendemos que tanto o cristão como aquele que não é cristão, tanto o bom como o mal, ele não está livre da morte, né? A gente tem que estar atento, sempre na presença do Senhor, sempre buscando ao Senhor, porque a morte não avisa quando vem. É por isso que todo dia, quando você acordar e despertar, você tem que agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele te deu de respirar, né? De ver, de estar de pé, de estar vivo. Então, nós aprendemos aí na lição 3 desse terceiro trimestre de 2012 de lições de escola bíblicas acerca da morte para o verdadeiro cristão. Lição 4 falou sobre superando os traumas da violência social. Eu vou falar aqui rapidamente para não tomarmos muito tempo. Acredito que vocês estudaram essa lição. A lição 5 falou sobre as aflições da viuvez. Lição 6, a despensa vazia. Lição 7 falou sobre a divisão espiritual no lar. A lição de número 8 falou sobre a rebeldia dos filhos. Lição 9 falou sobre a angústia das dívidas. Lição 10 falou sobre a perda dos bens. Lição 11 falou sobre inveja, um grave pecado, né? E lição 12 falou sobre as dores do abandono. Lição 13 falou sobre a verdadeira motivação do crente. E a lição 14 falou sobre a vida plena nas aflições, né? É possível o crente passar
por todas as aflições da vida e, mesmo assim, continuar tendo uma vida plena em Cristo Jesus. E nós iremos agora estudar uma nova lição, né, no quarto trimestre de 2012, de lições da Escola Bíblica, as dominicais. E a nossa lição nova tem o tema Os 12 Profetas Menores. Nós iremos estudar sobre os 12 profetas menores. Essa lição fala sobre advertências e consolações para a santificação da Igreja de Cristo. Então, irmão, eu acredito que esta lição ela será de muito valia para nós professores, nós alunos. Iremos aprender bastante. E eu vou falar sobre os tópicos da lição, não vou comentar. Mas o primeiro tópico vai falar sobre a atualidade dos profetas menores. A lição 2 vai falar sobre Oséias, a fidelidade no relacionamento com Deus. Lição 3 vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Lição 4 vai falar sobre a justiça social como parte da adoração. A lição 5 vai falar sobre o princípio da retribuição. A lição 6 vai falar sobre a misericórdia divina. A lição 7 vai falar sobre a importância da obediência. A lição 8 vai falar sobre o limite da tolerância divina. A lição 9 vai falar sobre a soberania divina sobre as nações. A lição 10 vai falar sobre o juízo vindouro. A lição 11 vai falar sobre o compromisso do povo da aliança. E a lição 12 vai falar sobre o reinado messiânico. E a lição 13 vai falar sobre a sacralidade da família. Família é sagrada. Então, nós iremos estudar, né, a partir aí do dia 7 de outubro, né, iniciou a nossa primeira lição do quarto trimestre de lições bíblicas dominicais do ano de 2012. Então, eu peço a você que está me assistindo, você que por curiosidade acabou acessando este vídeo, querido, não perca a oportunidade de estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso guia. A palavra de Deus, ela nos aproxima de Deus. Quando o homem ele passa a ler a Bíblia, quando o homem ele passa a estudar a Bíblia, o homem ele começa a compreender o querer de Deus para a sua vida. Então, queridos, não perca esta nova lição, os 12 profetas menores. Eu considero o culto de escola bíblica, a EBD, um dos maiores cultos da igreja e um dos melhores cultos da igreja. Não é porque eu sou professor que eu estou falando isso, não. Antes de ser professor, eu já fui aluno e já ensino há um bom tempo. Mas, queridos, se você quer aprender a palavra de Deus, você precisa participar da escola bíblica dominical. Aí da sua igreja, né? Procure aí o seu professor, o seu líder, procure o seu pastor e procure frequentar a EBD, Escola Bíblica Dominical. Queridos, se você não tem condição de pagar uma faculdade para fazer um curso de teologia, eis aqui a oportunidade de fazer um curso de teologia grátis, que é participar da escola bíblica. Ali você aprende, ali você passa experiências e, querido, toda vez que eu vou para a escola bíblica, mesmo como professor e retorno para casa, eu retorno mais avisado, eu retorno mais crente, eu retorno mais sábio, porque eu estudo a palavra de Deus e na medida que eu ensino, eu aprendo. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando a todos vocês. Fiquem na santa e bendita paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.